continuidade aos nossos estudos, na aula dessa semana abordaremos os seguintes conteúdos. Então, nós iremos falar sobre a elaboração dos instrumentos de coleta de dados para a realização da pesquisa, né? Iremos falar também sobre alguns aspectos das análises qualitativas, quantitativas e os tratamentos de dados, né? A nossa aula tem como objetivo conhecer os instrumentos de coleta de dados utilizados em uma pesquisa científica, bem como compreender como esses instrumentos são elaborados, entender como são feitos os tratamentos de dados em uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Bom, nós vimos na nossa aula passada que em uma investigação científica, o pesquisador ele busca compreender e examinar uma determinada situação, problema. Para que ele possa propor soluções para esse problema, ele precisa buscar informações. Essas informações elas são obtidas por meio dos instrumentos de coleta de dados. A escolha das técnicas para a coleta e análise desses dados decorre do problema da pesquisa e dos seus objetivos. Por isso, os mesmos devem estar bem definidos. Existem vários instrumentos que podem ser utilizados para a coleta de dados. São eles: entrevistas, questionários, análise documental, observações, grupo focal, estudo de caso, entre outros. Nesta aula, veremos as características de cada um deles. Para a análise desses instrumentos, utiliza-se a estatística descritiva, a análise de conteúdo, de discurso, dentre outros. O primeiro instrumento de coleta de dados que nós vamos abordar é a entrevista. A entrevista é constituída por uma lista de indagações, ou seja, de questionamentos, que, quando respondidas, dão ao pesquisador as informações que ele pretende obter. Para a entrevista, um conjunto de perguntas é elaborado de forma organizada e sistematizada, tendo como finalidade principal alcançar determinadas informações. Denomina-se formulário o conjunto de perguntas elaboradas. Agora vejamos alguns exemplos de questionamentos que podem ser feitos acerca de uma pesquisa feita com acadêmicos de uma determinada instituição de ensino superior para determinar a satisfação dos mesmos quanto ao programa da disciplina X, né, que seria aí uma disciplina hipotética. Então, quais seriam, né, esses questionamentos? Perguntar se o entrevistado está satisfeito com o programa da disciplina X, né, e anotar apenas uma das 3 respostas: sim, não ou indiferente. Saber se o programa abrange as necessidades do seu curso e solicitar sugestões ao entrevistado para modificar o programa desta disciplina, tornando mais dirigido ao seu curso. O próximo instrumento de coleta de dados é o questionário. Então, o questionário é um instrumento em que utiliza-se perguntas fechadas e perguntas abertas. Nas perguntas fechadas, as pessoas respondem assinalando apenas sim ou não. Então, coloquei alguns exemplos aí para vocês. Então, a primeira pergunta: você está satisfeito com o programa da disciplina X? Aí a pessoa tem a opção de responder sim ou não. No seu modo de entender, existem capítulos do programa dessa disciplina que devem ser modificados? Sim ou não? Se você é de opinião de que o programa dessa disciplina deve ser modificado, como fazê-lo? Então, aí a pessoa vai escolher algumas dessas afirmativas aí. Então, através dos professores dessa disciplina, através dos alunos que cursam essa disciplina, por uma comissão formada por 3 professores e 2 alunos, não tem opinião formada a respeito. As perguntas abertas são as que permitem uma livre resposta do informante, como por exemplo: você está gostando do programa da disciplina X? O aluno responde sim ou não e pode argumentar. Quais são os capítulos que você considera necessário para o seu curso? Justifique sua resposta. Antes de começar a redigir um questionário, é necessário estabelecer um plano para que as perguntas sejam apresentadas de forma ordenada, numa sequência lógica,
e que dê unidade e eficácia às informações a serem obtidas. O formulário não é uma coxa de retalhos, mas um todo organizado com o objetivo de conseguir determinar as informações. É necessário que, antes de construí-lo, defina-se exatamente quais as informações precisam ser obtidas, a fim de que neles só sejam feitas indagações pertinentes e relevantes e de que as respostas sejam suficientes para conduzir a pesquisa ao alcance dos resultados desejados em sua proposta. Na análise documental, corresponde à investigação em documentos internos ou externos de instituições e é utilizada tanto na pesquisa quantitativa como na pesquisa qualitativa. Normalmente, os documentos internos referem-se a manuais, a normas, regulamentos, estatutos, relatórios, dentre outros, enquanto os documentos externos são de órgãos governamentais, ou seja, órgãos municipais, estaduais e federais, ou não governamentais. Podem ser leis, decretos, portarias, publicações parlamentares, documentos jurídicos, enfim, documentos oficiais que podem ser utilizados na pesquisa. Na observação, deve-se observar, ou seja, pôr em relevo um conjunto de objetos, pessoas, animais, por exemplo, algo específico, inalcançado, suas características, como a cor, tamanho. Um fato ocorre e o observador registra como participante ou como não participante. O observador participante, ele faz parte do grupo, ou seja, ele confunde-se com ele, vivenciando a situação observada. Já o observador não participante, ele não faz parte da realidade estudada, e permanece nele somente durante o período de investigação. A observação, ela pode ser direta ou indireta. Na observação direta, o observador ele está presente no momento da ocorrência do fato ou do fenômeno. Já a observação indireta refere-se à observação de registros deixados por comportamento ou fatos do passado. Para ajudar na análise dos dados, sugere-se agrupar as anotações, todo o material que puder ser coletado, como fotografias, filmagens, etc. Antes de fazerem as anotações, devem ter o cuidado de registrar o dia e o horário, além das impressões pessoais e leituras do fato observado. Tá? Então, eu coloquei aí um exemplo para vocês. Ao observar as aulas de algum professor, se ele mantiver um diálogo com os alunos e as perguntas ou respostas dos alunos demonstrarem algum dado que ainda não havia sido pensado pelo pesquisador, mas que o ajudará na análise do seu objeto de pesquisa, esse se torna um dado observado e importante. Então, o grupo focal é uma técnica de coleta de dados que oferece informações de natureza qualitativa e pode ser também chamada de grupo de foco. É considerado um instrumento muito útil para a elaboração de opinião e atitudes a respeito de políticas, serviços, instituições e produtos. A quantidade de grupos, assim como a quantidade de pessoas em cada grupo, deverá ser respondida pela necessidade do objeto de pesquisa. Normalmente, em cada grupo, a sugestão é que se tenha no máximo 10 pessoas. As discussões, observações e anotações devem ser guiadas e realizadas por um moderador, que será o líder do grupo. Sugere-se a utilização de outros instrumentos de gravação, além da observação e da entrevista que podem ser inseridas no grupo focal. No estudo de caso, nós podemos observar que é uma técnica utilizada nas pesquisas qualitativas e em maior ênfase nas pesquisas quantitativas, que são as áreas de conhecimento aí da natureza e exatas.
O estudo de caso permite a reunião de diversas técnicas de pesquisa que coletam e registram os dados de um caso em particular para analisar e compreender uma situação específica em uma situação singular. Pode-se realizar o estudo de caso tendo como objetivo de estudo um indivíduo, uma comunidade, uma organização, uma empresa, um bairro comercial, uma cultura, etc. O pesquisador ele não deve fazer do estudo de caso uma prescrição dos resultados da pesquisa, pois os resultados, como regra geral, são aplicáveis apenas àqueles casos naquele momento em que foram coletados. Aí uma dica importante que eu queria deixar para vocês, né? Então, ao coletar dados de pesquisa, com a utilização de questionário, entrevista ou formulário, a interpretação e análise deverão ocorrer de forma criteriosa, pois estaremos lidando com a fala das pessoas, né, que foram sujeitos de determinada pesquisa, não podendo, sob hipótese nenhuma, colocar palavras na boca dos sujeitos. E para isso não acontecer, é necessário critérios organizados, coesos e coerentes para finalizar essa tarefa. Os métodos qualitativos e quantitativos são muito aplicados em pesquisas. Cada abordagem metodológica apresenta vantagens e limitações. Em muitas circunstâncias, as duas abordagens podem e devem ser utilizadas como complementares. Abordaremos agora as características de cada um desses métodos. Os estudos qualitativos têm como preocupação básica o mundo empírico em seu ambiente natural. Utiliza métodos indutivos, objetivando a descoberta, a identificação, a descrição detalhada e aprofundada. No trabalho de campo, o pesquisador é fundamental no processo de coleta de dados. Então, não pode ser substituído por nenhuma outra técnica. É ele que observa, que seleciona, que interpreta e que registra os comentários e as informações do mundo natural. A pesquisa qualitativa, ela é descritiva, pois se preocupa em descrever os fenômenos por meio dos significados que o ambiente manifesta. Assim, os resultados são expressos na forma de transcrição de entrevistas, em narrativas, declarações, fotografias, desenhos, documentos, diários pessoais, dentre outras formas de coleta de dados e informações. Os pesquisadores qualitativos são preocupados com o processo e não com os resultados dos produtos. Os pesquisadores qualitativos, eles tendem a analisar seus dados indutivamente, isto é, as abstrações são construídas a partir dos dados, num processo de baixo para cima. Então, os dados qualitativos, eles podem ser analisados por meio de softwares, né, que estão disponíveis aí, sendo possível proceder à análise de categorias e unidades de informação provenientes de entrevistas ou da observação participante, né, enquanto técnicas de recolha de dados qualitativos. E, deste modo, reunir os seguintes indicadores de análise, né? Então, quais seriam esses indicadores? A criação de unidades de sentido, criação de nós e categorias, matriz e estrutura de análise e triangulação de dados. Já a pesquisa quantitativa, ela utiliza métodos oriundos das ciências, da física, da matemática e da estatística. Preocupa-se com a representatividade numérica, isto é, com a medição objetiva e a quantificação dos resultados. Tem, portanto, o objetivo de generalizar os dados a respeito de uma população, estudando somente uma pequena parcela dela. Assim, as pesquisas quantitativas utilizam a amostra representativa da população para mensurar as qualidades. Caracteriza-se pela adoção de métodos dedutivos e busca objetividade e validade e confiança. A pesquisa quantitativa é apropriada para medir tanto opiniões, atitudes e preferências como comportamentos. No método quantitativo, são usados os seguintes
itens, né? Então, nós temos aí os dados, né, que são informações coletadas pelo pesquisador durante o processo da pesquisa, as variáveis, que são as características, né, que serão observadas ou medidas em cada elemento da população ou amostra, a população, né, que no caso em pesquisa, né, o seu conceito é amplo e designado a totalidade de indivíduos que possuem a mesma característica, né, definidas aí para um determinado estudo, né. A amostra, que é comum desenvolver-se uma pesquisa sem que se utilize dados, os elementos de uma população. Os dados quantitativos, eles podem ser analisados por meio de técnicas e procedimentos estatísticos que permitem o tratamento e a análise de um grande número de variáveis e de observações. Esta abordagem de análise assenta na necessidade de fazer uma análise focalizada na procura de padrões de relação entre variáveis, né? Relações de associação, relações de causalidade entre variável independente, né? E diversas variáveis independentes, estudos de proporção e comparação de populações. Permite também obter medidas, indicadores e parâmetros de estatísticas capazes de descrever comportamentos, apontar tendências futuras e fazer inferências para a população-alvo a partir da amostra. Assenta em termos epistemológicos, numa posição positivista e desenvolve uma metodologia que assente em ferramentas quantitativas que pretendem a validação de hipóteses previamente estabelecidas, né, e decorrentes de uma teoria suporte. Agora façamos uma comparação geral, né, dos dois métodos analisados para verificarmos melhor as suas diferenças. O método qualitativo, então, é um método subjetivo, tem o objetivo de testar a teoria, possibilita narrativas ricas e interpretações individuais. Os elementos básicos da análise são as palavras e as ideias. O pesquisador, ele participa do processo. O raciocínio é dialético e indutivo. Descreve os significados, as descobertas, preocupa-se com a qualidade das informações e respostas, busca as particularidades e independe do contexto. Já o método quantitativo é um método objetivo, desenvolve a teoria, possibilita análises estatísticas. Os elementos básicos das análises são os números. O pesquisador mantém a distância do processo. O raciocínio é lógico e dedutivo. Estabelece relações e causas. Preocupa-se com as quantidades. Busca generalizações e depende do contexto. Então, depois de toda essa explicação que nós vimos, eu creio que irão surgir os seguintes questionamentos. Mas, afinal, qual instrumento de coleta de dados que eu devo utilizar na minha pesquisa? Entrevista, questionário, estudo de caso? Qual análise eu irei fazer? Qualitativa, quantitativa? As respostas a essas questões vão depender do tipo de objetivos da pesquisa e das hipóteses que serão definidas. Depois de definida a estratégia de investigação a adotar, né, seja ela quantitativa ou qualitativa, é o momento de aplicar os procedimentos e técnicas mais adequados ao tratamento e análise estatística dos dados quantitativos e qualitativos. Aqui estão as referências que foram utilizadas na nossa aula e que estão postadas na sala da disciplina também. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa segunda aula. Eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção. Não se esqueçam de participar do nosso segundo fórum de discussão, que já está disponível na sala da disciplina. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato por meio do fórum Tira Dúvidas. E no mais, uma boa semana de estudos para todos e até a próxima aula.